Olá, gente. Meu nome é André Balbo. Eu sou um dos editores e fundadores da revista Lavoura. Sou autor. Minha produção publicada até então de contos. Recentemente publiquei o terceiro. Agora posso acreditar em unicórnios pela editora Reformatório. Oi, eu sou o Lucas Verzola. Eu sou escritor e um dos editores e fundadores da revista Lavoura. Eu também publiquei 3 livros de contos, sou um defensor do gênero e ultimamente estou pensando que só vale a pena escrever conto mesmo. O meu livro mais recente é A Última Cabra, que eu publiquei pela editora Reformatório. O livro, para mim, não entrou uma única vez e nem de forma romântica. Quando eu ouço alguns relatos de colegas do meio, muitas vezes, há coisas como: aos 6 anos de idade escrevi minha primeira novela, aos 8, os meus primeiros 112 contos. Eu, quando criança, gostava de jogar futebol, gostava de assistir Dragon Ball Z escondido à noite, odiava abobrinha. Então, assim, o livro era um objeto e uma realidade bastante distante, assim, da minha infância, da minha adolescência. Mas ele foi surgir pela primeira vez, acho que na minha 7ª ou 8ª série, quando a professora apresentou o Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, que é uma edição da Ática, se eu não me engano. E foi a primeira vez que um texto literário mexeu com alguma coisa comigo, inominável naquele momento. Hoje eu acho que tenho boas suspeitas do que foi, mas naquele momento aquilo me embasbacou e me fez ficar curioso de ir nas prateleiras e passar a mão nos livros e procurar para ver se tinha algum outro parecido com aquele, né? Nessa de passar a mão nas prateleiras, eu encontrei o Laços de Família, da Clarice, e larguei no primeiro conto, porque eu não entendi nada. É um conto que ela emula uma linguagem do português de Portugal. Achei que não era para mim aquilo. Aí os anos foram e foram indo até que hoje este é o meu livro disparado preferido, não só entre de contos, mas todo tipo de literatura. E aí uma outra vez que eu acho que é interessante citar foi quando eu tranquei a minha faculdade. Eu cursava Direito, assim como o Lucas. Ele concluiu, eu decidi trancar para ter um tempo para refletir sobre outras possibilidades, de conhecer outros cursos. E foi um ano que eu acabei me descobrindo nada do que eu estava procurando, mas eu me descobri um leitor um pouco mais qualificado do que aquele que eu era antes, que era um tanto quanto bissexto, que era um leitor curioso, de entretenimento. E foi um ano que eu tive um ócio, no bom sentido, para conseguir descobrir outros tipos de qualidade de leitura, né? E aí foi assim fundamental para me fazer fugir de vez depois da faculdade e decidir me dedicar a isso. E para contar uma última, essa bem recente, até para mostrar que não tem muito momento, idade para o livro entrar para a gente, em 2017 ou 2018, uma amiga disse que estava montando um clube de leitura com algumas amigas dela. Ela queria sugestão de autoras clássicas. Como ela falou em clássicas, eu fui ali no meu espaço de conforto, as autoras que eu já conhecia, e sugeri A Hora da Estrela, da Clarice, Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, e o livro de contos da Katherine Mansfield. Esses dois últimos, inclusive, com tradução da Denise Botman, que já participou aqui dos depoimentos, e a quem eu sempre presto muita deferência. E quando eu decidi reler esses livros que eu tinha indicado, aí foi em definitivo que eu me entendi enquanto um leitor plenamente literário mesmo, um leitor mais investigativo, que procura subtexto, que procura o sugerido, como o Lucas mencionou. E de lá para cá, aí sim romantiza um pouco. De lá para cá eu fiquei tão marcado por esse momento que eu estou até hoje tentando dialogar com essas 3 autoras em específico. Eu lembro de pequeno de gostar de ler gibi da Turma da Mônica, mas eu não fui o maior leitor da coleção Vagalume como os nossos colegas escritores. Eu lembro que tinha às vezes que ler livro para a escola e eu esperava até o último dia e enrolava. Essa minha relação com a literatura foi muito errante na escola, talvez por a minha relação com a escola também ser errante, e eu não ser exatamente o cara que encontrava nos livros durante essa minha formação
um lugar que era meu, um lugar que eu tinha esse acesso. Em casa, meu pai é jornalista, meus avós, duas pessoas muito associadas ao livro, tinham bibliotecas imensas. Parte da minha biblioteca é composta de livros que eram dos meus dois avós. Mas acho que até por isso eu olhava para o livro com um olhar de deferência, sabe? Um olhar de não é para mim, isso é coisa de adulto, isso é coisa de velho, isso é coisa de alguém que tem... Os livros detinham uma sabedoria que não fazia sentido para mim, eu não tinha acesso, eu não era um iniciado. Para mim, eu também gostava de assistir desenho, de jogar bola na rua, de ter outros tipos de atividade. E o fato de ser algo presente na escola não me comunicava tanto quanto eu acho que talvez devesse comunicar. Até que um dia na escola se comunicou, que foi quando eu conheci Guimarães Rosa numa aula de colegial, e eu percebi que a linguagem podia fazer aquilo lá que também era inominável para mim, aquilo lá que até hoje não consigo nominar, mas aquilo lá que me faz ter febre quando eu leio Grande Sertão Veredas. Quando eu tentei ler Grande Sertão Veredas, e eu tinha 15, 16 anos, e fui passando, não fui conseguindo, e fui tendo febre. E depois, quando eu li de fato, sendo adulto, e fui entendendo, fui compreendendo, fui percorrendo coisas que só a literatura me proporcionou. E me faz ter vontade de ler trechos em voz alta, andando pela casa, e vai se comunicando. Eu ainda não sei o que é isso, mas eu sei que nesses momentos ela faz isso comigo. Mas o contato que eu tive com um livro, que foi um livro muito mais fácil do que qualquer texto de Guimarães Rosa, eu estava no primeiro ano de faculdade, meio perdido, tinha algo que hoje eu diagnostico como uma depressão, e eu peguei na biblioteca da FEFELESH o Encontro Marcado, do Fernando Sabina. Essa foi minha leitura de adulto, ou de adulto, de uma pessoa querendo ser um adulto, 17 para 18 anos, não é um adulto, apesar de estar morando fora de casa, está tentando começar uma vida, mas foi algo que eu consegui já nomear e que hoje eu consigo entender. Foram janelas para vidas possíveis. E isso que era uma janela, que é um anteparo de vidro, se transformou em outro tipo de anteparo de vidro, que é a lente. Então, algo que eu repito em todas essas falas que eu participo é que a literatura é a lente pela qual eu vejo o mundo, e sem a lente, olhar o mundo sem a lente da literatura é como um míope olhar para o mundo sem os óculos. Então, ela deixa tudo mais nítido, ela faz com que eu entenda muito mais as estruturas, os modos de linguagem, é uma forma de fazer entender as narrativas que estão por trás das coisas, esse interdito, esse subdito, esse entretexto, tudo que está além do que está escrito, mas o porquê está escrito, por que foi eleito para ser escrito dessa maneira, como que essa informação foi organizada, e isso eu devo à literatura, que é uma forma de me fazer caminhar, que não é uma forma salvadora, mas é uma forma amplificadora. A Lavoura começou, na verdade, como um projeto de revista de faculdade. Tanto eu quanto o André estudamos juntos, fomos contemporâneos da Faculdade de Direito da USP, do Lago São Francisco, e não nos cruzamos por lá em nenhum momento, apesar de termos frequentado os mesmos lugares, pelo menos os mesmos bares. E eu já tinha me formado, eu me formei em 2013, então eu já tinha me formado, tinha acabado de fazer 3 anos, o André tinha acabado de voltar do período de trancamento, e nós fomos abordados pelo Arthur Lungov e por mais 2 amigos dele que queriam montar uma revista de literatura na faculdade, porque eles descobriram que a Escola Politécnica de Engenharia tinha uma revista literária, uma revista pelo menos dedicada à literatura de alguma forma, e que o Lago São Francisco não tinha. E o Lago São Francisco, que tem uma tradição de escritores, as pessoas mais interessantes, inclusive, que passaram por lá são os que viraram escritores, os que não continuaram no direito e nem viraram presidentes do Brasil. E
pensando nessa eles queriam montar uma revista e eles pediram orientação para duas pessoas que de alguma forma estavam trazendo a literatura. Eu já tinha publicado meu primeiro livro em 2014 e publiquei o meu segundo em dezembro de 2016. Então, um mês antes desse convite, circulava um pouco no meio editorial, algo nada muito espetacular. Tinha trabalhado em editora, mas eu tinha noção. Então, eu, uma pessoa que teria um pouquinho mais de noção, o André, que também tinha trabalhado na Folha por um tempo, que tinha uma trajetória interessante fora do direito e relacionada com literatura, fomos convidados para ajudar 3 alunos a montar uma revista. A gente aceitou o convite, topou, colocou algumas condições. Eu não queria ter muito trabalho, eu queria aparecer não como editor, mas no máximo como consultor. Eu não queria me envolver, eu já estava muito tempo longe da faculdade e não fazia sentido para mim. Eu sou um leitor de revistas literárias, eu sempre gostei, o nosso meio sempre teve uma tradição de revistas, mas eu nunca tinha cogitado de fato montar uma, porque eu sempre me perguntei qual a razão de mais uma, se a gente já tem tantas. Teria que ter um motivo muito forte. Como o convite da Lavoura foi um convite muito específico para montar uma revista literária num lugar em que não tinha, me fez sentido aceitar esse convite e tanto eu como o André entramos nessa empreitada de 3 alunos para montar essa revista. Ao longo da produção da primeira edição, a gente percebeu que a gente começou a ter uma penetração no meio literário e não estava conseguindo ter uma penetração dentro da faculdade. A gente não conseguiu atenção da diretoria da faculdade, de corpo docente, mas a gente conseguiu a atenção de leitor de poesia, de leitor de conto, de fora da faculdade. Quando a gente estava na iminência de lançar a revista, a gente percebeu que a gente circulava muito mais fora do que dentro. E, de repente, a gente percebeu que essa revista, que começou para ter um destino específico de ser a revista da Faculdade de Direito, era mais uma revista literária. E aí, de novo, a gente teve que pensar, se é mais uma revista literária, o que a gente difere, o que a gente está fazendo de diferente, o que a gente vai fazer de diferente para pontuar quem somos a partir dessa fundação da revista, e a gente percebeu que algo que a gente fazia muito entre a gente, de ler o outro, de bater no texto do outro sem dó, com um rigor excessivo, e que a gente estava fazendo isso com os nossos primeiros colaboradores, poderia ser uma tônica de uma atuação que pode até nos definir. E carentes desses espaços de troca editorial pesada, com sugestões invasivas, mas sempre entendendo o texto do outro como o texto do outro e o papel do editor como um facilitador, como aquele que vai ajudar o outro a comunicar melhor, a gente percebeu que a Lavoura podia se sustentar nisso, nessa procura. Lavoura como homenagem à Lavoura Arcaica, ao Raduan, esse cara que está mais quieto do que falando, e isso sempre na busca da palavra ideal, a gente fazer a nossa tônica de atuação como a busca da palavra perfeita, a busca da palavra que só pode ser dita depois de muito, muito silêncio. Uma coisa legal do nascimento da Lavoura, e que se tornou não só um fator para o nascimento, mas é o que nos sustenta até hoje, a perspectiva de que nesse meio literário, no meio artístico e no editorial, mais especificamente, é bom estar junto, é bom estar trocando experiências, é bom estar trocando opinião, ponto de vista com os nossos pares, né? Muitas vezes para validar mesmo, para ver se faz sentido aquelas ideias que a gente tem sozinhos, né? E também para conseguir, de alguma forma, agregar, vamos dizer assim, a cada um os seus próprios vícios também. A revista Lavoura, eu e o Lucas estamos brincando ultimamente, ela é uma revista que tem alguns vícios e talvez eles nos definam também muito bem, e os nossos vícios são os que nos fazem, por exemplo, não gostar de determinados tipos de texto
e a gente se define hoje também por aqueles textos que a gente não publica, numa espécie de resposta artística também, com as nossas opiniões enquanto editores, mas enquanto produtores também de arte, de que nem tudo precisa ser publicado necessariamente. Né? A gente não é uma revista que acredita simplesmente em dar vazão para todos os tipos de publicação, dar vazão para todas as vozes que existem nessa confusão. Já tem revistas que têm esse propósito, que é um propósito válido também. O nosso propósito é também de entender o que não precisa mais ser dito, o que fica melhor como silêncio, o que está desgastado. Né? Então, é um exercício muito bacana você poder fazer isso com alguém que você tem uma relação de trocar todos os dias. A gente está todos os dias mesmo se falando e pensando o que é a revista, o que é a Lavoura, quais são os nossos propósitos, para além das nossas edições. Também aquilo que todos os dias nos faz pensar nos planos futuros e megalomaníacos que faremos assim que a gente conseguir sair dessa situação. A revista Lavoura não é só as edições semestrais ou o nosso site em que a gente publica um texto por semana, às vezes 3 textos por semana, às vezes 3 semanas sem texto. Mas é um fórum de permanente discussão e de permanente provocação artística e editorial, é de entender. Nós dois concordamos no começo a respeito do conto ser a forma, o gênero literário que mais comunica com a gente. Isso tem a ver também com os tipos de textos breves que a gente escolhe publicar na Lavoura. Como que a gente entende? Qual que é a nossa compreensão do trato estético que nos interessa a determinados textos com limitações de caracteres específicas, que é o que faz sentido para a gente, mas são vozes que a gente tenta buscar algo que não está sendo dito, ou que está querendo dizer algo que, com a nossa ajuda, com essa nossa facilitação, que é esse papel do editor, possa ser dito de uma forma que dialogue com as urgências do nosso tempo. E isso de uma forma, pensando na perspectiva estética, pensando naquilo que não é dito porque não é feito, e pensando nas vozes que querem dizer algo e historicamente são silenciadas. Então, enquanto pilar editorial, é uma busca ativa, uma busca nossa, enquanto editor, de vozes dissoantes, de vozes que foram silenciadas, e também entendendo como uma responsabilidade nossa, de 2 homens brancos com todos os privilégios que a gente tem, de criar na Lavoura um espaço seguro para que vozes diferentes das nossas possam falar também. Então, o primeiro caso que envolve a Lavoura aconteceu, na verdade, no lançamento do meu primeiro livro, que saiu pela Patuá e foi lá no Pato Escada, um espaço ali na Vila Madalena, e que, por um acaso do destino e por uma força de amigos, fez com que nos surpreendesse ali o Raduan, o próprio Raduan Nassar, subindo a rua, até que alguém me disse: André, o Raduan está aí. Evidentemente, eu reagi como se fosse uma piada até meio boba, né? O Raduan está aqui, legal. E aí eu virei para trás e ele estava já me esticando a mão e falando: muito prazer, né? Eu, tonto, sem saber o que falar para ele, parecia assim, fanboy mesmo, como se eu estivesse num show da Lady Gaga. Eu virei para ele e falei: prazer, Raduan, me chamo André, como o seu da Lavoura, fazendo referência ao personagem André da Lavoura Arcaica, né? Não sei como que eu não fiquei vermelho contando isso, porque eu morro de vergonha dessa minha reação com possivelmente o maior escritor brasileiro vivo. Mas esse foi um primeiro caso que nos envolveu. Um segundo caso legal da revista Lavoura é que nós fomos participar da nossa primeira Flip em 2018. Nós fizemos curadoria para Casa Filos, que é uma revista lá de Recife. E aí a gente fez a viagem de ônibus. Eu, o Lucas, o Arthur, outros colegas, outros amigos, tinham colegas da editora Reformatório. E o fato foi que é uma viagem ali de suas tantas 5, 6 horas, já nem me lembro,
E eu, Lucas e Arthur falamos 100% do tempo. Assim, ficamos falando alto, fazendo piadas idiotas. E aí a gente começou a pensar, putz, imagina que desagradável se tiver gente importante aqui dentro, se tiver gente que vai nos reconhecer em alguma casa depois. Aí no final da viagem, duas amigas vêm até nós e falam: olha, gente, dá licença. Eu falei, já, né? Nossa, lascou, nós estamos bravos. Ela falou assim, ai, vocês são tão divertidos, vocês são tão bem-humorados, adoramos, ficamos ouvindo todas as histórias que vocês contaram. Queria saber qual é a casa que vocês estão fazendo curadoria que nós vamos assistir. E aí a gente falou o nome e no dia seguinte lá estavam as duas, de fato, acompanhando durante todo o dia as atrações da Casa Filos lá. Então a lição assim do episódio é que a idiotice compensa. Você não pode se levar a sério. O que a gente estava, o movimento de contar a história, falando bobagem, espontaneidade, ao longo dessas 6 horas, que claramente estava incomodando o resto do ônibus, comunicou literariamente com essas meninas que foram lá e acompanharam, compraram um livro, enfim, acho que não houve uma manutenção de contato, mas que a gente conseguiu, pelo menos, chegar nelas pela espontaneidade, por esse exercício de contar mentira e contar bobagem alto, né? E na leitura crítica, de vez em quando aparece. A gente faz esse trabalho muito individual, mas também muito em equipe. A Lavoura oferece essa dupla leitura minha e do André como serviço, e de vez em quando aparecem umas coisas que a gente nunca esperou, que nem o pastor que queria uma leitura crítica do livro dele, e era um livro que tinha algumas coisas que a gente rejeita muito o trabalho porque não tem a ver com a gente, mas nesse caso era o pastor que ele queria contar algumas parábolas, ele queria fazer isso de uma forma mais eficiente, então a gente acabou fazendo um intensivão de teoria do conto para eles, falamos de Piglia, falamos que em cada conto tem que ter 2 histórias, e ele acabou fazendo um livro que ficou um livro, no final das contas, até muito divertido, de contar parábolas para os fiéis e explicando para ele como colocar a história cifrada e a história da superfície. Acabou saindo, é um livro que não saiu por editora, claro, saiu, ele imprimiu e deve vender muito mais do que se somar o que a gente já, por culto, deve vender mais do que somar o que a gente já vendeu na vida. Eu conversei com ele recentemente, ele vendeu 36 mil exemplares. Puta que pariu. E com o nosso dedinho, não tá nosso nome, mas tá o nosso olhar editorial ali. E é um cara que era super receptivo. A gente presenteou ele com um exemplar de Lavoura Arcaica e, um livro que fala sobre incesto, e sobre sexo com cabra. E ele adorou, ele achou... É aquela coisa que o erotismo das palavras encontrou também o leitor nesse pastor que vendeu 36 mil exemplares de parábolas que seguem princípios do conto do Piglia. Eu vou falar algo aqui, já de cara, que tem sua certa polêmica, mas num sentido desconfortável para a gente, porque a gente, quando fala isso, eu digo a gente, porque é algo que é objeto de reflexão e de conversa minha e do Lucas, e sempre que a gente tenta falar um pouquinho sobre isso, a gente percebe que isso gera incômodo em grupos completamente diferentes. E isso não sei, sugere para a gente que talvez seja um caminho interessante mesmo, que é o seguinte: quando se fala, né, no Brasil, um país de leitores, primeiro que já aí tem algum pressuposto que eu não sei qual que é, né? O que significa ser um país de leitores? Porque tem gente que diz, não, de leitor é leitor de ficção e de poesia. Não, se for leitor de Bíblia e de autoajuda, não conta. Então já tem uma disputa ideológica nessa sentença aí que eu, enfim, não sei o que se pressupõe nessa pergunta, mas levando de uma forma mais ou menos genérica, eu acho que para começo de conversa a gente tem que levar a política um pouquinho mais a sério, pisar um pouco fora das atmosferas
das festas literárias e das listas de mais vendidos e dos listões de revista e tentar dialogar num outro espaço. Agora, por ocasião desse papo de taxação dos livros, que veio à tona de novo, né? É antigo e vai continuar vindo à tona durante muito tempo, no meio literário se tornou quase que um lugar comum citar Paulo Freire para dizer que temos que sonhar com um Brasil de leitores e que os livros têm poder de transformar o mundo e poder de transformar a realidade. E eu, sem dúvida, concordo que os livros têm esse poder, eles podem ser uma ferramenta muito interessante no processo pedagógico, no processo emancipatório do indivíduo, mas é interessante, já que estamos citando tanto Paulo Freire, ler até a página 2, não parar na página 1 e ver que ele fala, em muitos lugares, mas numa de suas cartas mais conhecidas, que, sem dúvida, precisa de sonho, precisa de utopia para mudar o mundo, mas precisa de projeto. Sim, sem projeto, um sonhador sem projeto, ele é um dorminhoco, né? E o sonhador eticamente responsável e com a cultura e com os livros, ele tem que entender e tem que se comunicar com as suas condições históricas, materiais, o desenvolvimento tecnológico. Então, não dá, às vezes a gente olha com uma certa inocência para o Brasil, para os livros, e fala como se existisse assim, o conservadorismo que vai contra a cultura, e como se fosse um erro da Matrix, assim, sabe? Não é um erro da Matrix, é um dado da realidade. E é um dado muito antigo, inclusive, que vai tendo feições novas, mas ele é uma força e que deve ser disputada no campo público, no campo político, né? Então, assim, a gente olha para esse nosso contexto e percebe esse atraso e não está disposto a lutar contra esse atraso. A gente parece que às vezes está disposto só a tentar conquistar alguma migalha ou algum compartimento dentro dessa briga maior. E eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que nesse espaço público que a gente está, a gente tem que fazer escolhas, assumir responsabilidade pelas nossas escolhas e entender quais que são as urgências do nosso tempo e as nossas condições materiais. E num país como o Brasil, me parece que as urgências que empacam todo o desenvolvimento não são as urgências de mais ou menos leitores, é a urgência da fome, para começar. Né? Então, nós estamos falando de um país que tem fome, 100 milhões, né, de pessoas em situação de risco alimentar, um país de analfabetos. Então, eu não consigo fazer parte de qualquer discussão festiva que pretenda simplesmente ter um número maior de consumidores de livro. Vamos diversificar as formas de produção, de disseminação de literatura para a gente ter mais consumidores. Eu quero que a gente discuta as condições históricas e materiais que dão acesso a esse consumo, né? Então, eu e o Lucas, quando a gente discute isso, a gente entende com muita responsabilidade, inclusive o papel da revista. A revista é um espaço, evidentemente, que a gente busca vozes dissonantes, mas não é um espaço revolucionário sozinho. Não é um espaço que vai dar conta dos problemas do país. E quanto mais revistas literárias, mais vamos resolver o abismo cultural brasileiro e teremos mais leitores. Não, de forma alguma. Assim, eu acho que o Lucas pode completar, se quiser, com mais um pouco, mas a não ser que a gente assuma assim, não, a gente quer só mais número de leitores mesmo, aí tudo bem. Eu acho que tem gente que a gente considera que está do nosso lado e que, no fundo, só quer mais leitores, né? Quer mais vender o livro como um produto. Quem acredita no livro como uma possibilidade material, histórica, né, para as pessoas, tem que acreditar que antes da leitura das palavras, para finalizar com Freire de novo, vem a leitura do mundo, vem as condições que nos permitem entender a realidade que ocupamos, né, as nossas condições em casa, no trabalho, na nossa igreja, nos nossos círculos de amigos. Então, assim, enquanto revista e eu, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, não discuto Brasil, país de mais leitores, se necessariamente a gente discutir antes um Brasil sem fome. Para mim não faz sentido. É até difícil completar, né? Depois é um discurso que está muito maduro na boca do André. E eu só concordo com eles. Eu acho que sempre que a gente está discutindo a própria
essas próprias ideias que são ideias para minar o setor cultural, o setor editorial, de colocar imposto para livro, a gente não tá saindo da casca, a gente está arranhando só a casca, que é consumidor de livro, é gente que compra livro. A gente não está falando de leitor de biblioteca, a gente não está falando de leitor de escola, a gente não está falando de leitora de faculdade, a gente não está falando do acesso das pessoas aos equipamentos culturais, dos quais são negligenciados. A gente está falando de pessoa que frequenta a livraria e consegue pagar um livro por um preço alto, seja com estratégias que são válidas de discussão, como a lei do preço único do livro, ou esses movimentos dos quais a gente, enquanto revista, enquanto indivíduos, fizemos parte. A gente fez parte da campanha da União Brasileira dos Escritores contra a taxação do livro, porque a gente sabe que a gente não pode sufocar mais esse setor editorial. Mas, antes disso, o que está por trás é um país em que o projeto é a fome, né? É um país em que o projeto é afastar essas pessoas do acesso ao mínimo. E não dá para você ler com fome, não dá para você não consegue se concentrar com a sua barriga doendo. E se a gente não pensar por que eu e o André conseguimos responder a pergunta de como o livro entrou na nossa vida, por que nós dois conseguimos responder isso e por que talvez 80% da população brasileira não consiga responder essa pergunta. Porque não lê, porque não gosta, porque não quer ler, ou porque o acesso ao mínimo de cultura não pode ser priorizado por alguém que tem que ter mínimas condições de subsistência. Claro que é a segunda resposta. Eu acho que na resposta que o André, nessa fala do André, tá tudo aí. Chegar nesse país de leitores, para mim, é chegar num país em que essa lente literária que funciona para mim funciona para todo mundo, e o livro permita que essas pessoas consigam também olhar para o mundo com essa lente complementar e compreender os processos. Eu sempre falando de processo, uma perspectiva freiriana e uma perspectiva marxista do olhar para como as coisas acontecem.